Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Um estranho mistério chegou ao escritório do xerife do condado de Cook. Eles foram encarregados de identificar os restos mortais de uma pessoa sem nome que sofria de amnésia. Em vida, ele se chamava Seven, mas acabou por ser uma mulher biológica. Quem era Seven e por que ela não conseguia lembrar de nada sobre si mesma? Era um dia particularmente frio em Chicago, Illinois, em 1976, quando Denise Plunkett estava se preparando para ir trabalhar no hospital. Ela vivia em um abrigo na Casa Católica de Trabalhadores de São Francisco. Eles ajudavam as pessoas a se reerguerem e também serviam como uma cozinha comunitária. Ao sair, ela viu alguém estranhamente encolhido na varanda. Parecia um homem de meia-idade vestindo uma jaqueta camuflada e um chapéu de aviador. Quando se aproximou, percebeu que era uma mulher. Este encontro foi tão estranho que, mesmo agora, aos 83 anos, Denise Plunkett ainda se lembra. O indivíduo referia-se a si mesmo na terceira pessoa e evitava responder perguntas pessoais sobre sua origem. Quando perguntado sobre seu nome, respondia simplesmente com a Sr. Seven ou a ele é um número, não um nome. Seu nome é Seven. O motivo por trás desse comportamento estranho permaneceu desconhecido. Sua avaliação inicial de que esse era um homem também se devia ao fato de que a pessoa tinha dedos grossos e ombros largos, quase como um homem. Havia também a jaqueta estilo militar. Ela poderia ser militar? As pessoas na Casa de Trabalhadores consideraram essa possibilidade também, mas Seven era uma mulher. Então, por que a dissociação de si mesma? Pessoas geralmente se referem a si mesmas na terceira pessoa devido a problemas de saúde mental. Durante o tempo de Denise Plunkett trabalhando com Seven na casa, havia suspeitas de possíveis problemas de saúde mental, mas Seven recusou assistência. Denise viveu na Casa de Trabalhadores até 1983, mas se importava profundamente com Seven. Junto com alguns outros membros e a administração, eles tentaram avaliar a saúde mental de Seven, mas ela não cooperava. Apesar disso, Seven rapidamente assumiu um papel proeminente dentro da casa. Todos descobriram que ela era uma excelente cozinheira, como se tivesse sido chefe a vida inteira. Tornou-se útil fazendo pratos de feijão, arroz e massas quase diariamente. As habilidades de Seven a tornaram popular, já que o bairro abrigava a maioria da comunidade de sem-teto. Várias organizações financiavam ativamente cozinhas comunitárias ou abrigos para pessoas em circunstâncias menos favorecidas. Logo, as pessoas começaram a se aglomerar na Casa Católica de Trabalhadores de São Francisco. Era um abrigo novo, construído apenas em 1974, mas Seven contribuiu para sua popularidade. As pessoas faziam fila para a comida de Seven, às vezes mais de 100 pessoas para uma única refeição. Os residentes aceitaram Seven pelo que ela era. Por mais de 20 anos, Seven viveu no abrigo, muitas vezes vista fumando na varanda. Ela passava a maior parte do tempo com homens e até escolheu dormir no alojamento masculino. As pessoas suspeitavam que talvez Seven soubesse exatamente quem era, mas escolheu não falar sobre isso, ou talvez fosse amnésia causada por trauma emocional severo. Mas uma coisa eles sabiam com certeza, que ela contaria a sua história quando estivesse pronta. Sanguino, um assistente social da região, tentou desvendar o mistério de Seven, mas a aceitou como ela era. Passaram-se 27 anos e Seven permaneceu na casa. Ela falava de memórias de infância de visitar as dunas de Indiana, um parque nacional ao longo do Lago Michigan.
Ela podia se lembrar vagamente de uma família, mas não exatamente de um rosto com o nome. Ela também era uma grande fã do Cubs e assistia a todos os jogos na televisão comunitária ou ouvia o jogo no rádio. Pelo tempo que podia se lembrar, ela apoiava o time. Mas, em 2003, um dos residentes chamou uma ambulância quando encontraram Seven inconsciente no corredor. Quando ela foi levada ao hospital, os médicos descobriram que estava em choque diabético grave. A casa de trabalhadores não poderia arcar com as despesas médicas de uma pessoa diabética. Ela precisava de monitoramento, insulina e cuidados. Agora, Seven parecia ter cerca de 60 anos. Era difícil julgar, pois ela tinha um rosto que poderia estar entre 35 e 60 anos, e suave, calmo, mas com cabelos grisalhos. Como Seven não tinha um nome legal ou número de seguridade social, a polícia de Chicago foi chamada ao hospital. A polícia de Chicago lançou um relatório de pessoa encontrada. Tentaram 2 vezes tirar suas impressões digitais, mas os dedos de Seven foram considerados ilegíveis. Estavam severamente desfigurados. Isso geralmente acontece com vítimas de queimaduras ou idosos. O mistério só ficava mais profundo. Seria Seven uma sobrevivente de um incêndio? Fotos de Seven foram circuladas para outros departamentos de polícia de Illinois e agências de aplicação da lei. Inicialmente, parecia que haviam encontrado a pessoa chamada assim, mas isso se revelou um alarme falso, pois a pessoa havia falecido em um acidente de carro. Ao passar por pessoas desaparecidas online, alguns pensaram que ela poderia ser a adolescente desaparecida do condado de Cook, Marianne Svitowski. Marianne foi vista pela última vez em um carnaval realizado na Igreja Católica de Santa Priscila em Chicago em 15 de julho de 1963. Apenas 2 dias após seu desaparecimento, seus pais receberam uma carta com carimbo de Oak Park, Illinois. Embora aparentemente na caligrafia de Marianne, a carta tinha um estilo de escrita diferente. Reassurava sua família sobre seu bem-estar e expressava sua intenção de ganhar dinheiro para sustentá-los. No entanto, não houve mais comunicação. Havia suspeitas de que Marianne poderia ter sido coagida a se juntar a um grupo de vendas porta a porta destinado à Califórnia ou talvez tivesse sofrido algum tipo de acidente. Certamente ela correspondia às características de Seven, tinham os mesmos olhos, nariz e sorriso gentil, ambos com uma estrutura óssea forte e aparentemente de ascendência polonesa. Mas não havia como ter certeza. Seven foi descrita como uma mulher corpulenta com poucos dentes, com um dente frontal visivelmente grande. Ela tinha cabelo curto branco, olhos azuis e uma tez clara. As autoridades ignoraram a identidade de gênero, confiando apenas no gênero biológico, apesar das declarações de Seven. O relatório policial mencionou que Seven acredita ser um homem. Um exame médico mostrou que Seven é mulher. Pouco depois, a investigação sobre a identidade de Seven foi abandonada. O relatório policial concluiu que ela não tinha sobrenome e não conseguia se lembrar de seu passado antes de 27 anos atrás. Não havia informações sobre parentes e ela não possuía um número de seguridade social. Sem uma identificação positiva para parentes ou qualquer família, Seven acabou como tutelada do Estado. Ela foi colocada em um asilo em Lake Michigan. Anos depois, em 2012, o Chicago Tribune publicou uma história sobre alguns dos adultos não identificados sob tutela do Estado, mencionando Seven, mas ninguém veio procurá-la. Então, 3 anos depois, em 2015, Seven faleceu no Apex Hospice, em 18 de novembro. Ela parecia estar entre os últimos anos do século, entre os 70 e 80 anos. O relatório do exame médico afirmou que a causa principal da morte foi doença cardíaca, possivelmente provocada por sua diabetes e demência.
Em novembro de 2015, o legista conseguiu tirar algumas impressões digitais. Isso pode ter sido possível porque, após a morte, o teor de umidade na pele de uma pessoa falecida diminui ao longo do tempo, resultando em impressões digitais mais claras e definidas, comparadas às tiradas de indivíduos vivos, onde a umidade pode interferir no processo. Também é possível que tenha havido uma confusão ou incompetência, já que houve apenas 2 tentativas anteriores de tirar as impressões de Seven. Seja qual for o caso, o escritório rodou as impressões digitais dela nos bancos de dados policiais. Como de costume, não houve correspondência com alguém com antecedentes criminais. Ela foi enterrada na borda do cemitério católico de Mount Olive em Chicago, na seção para pessoas não identificadas. Sua sepultura foi marcada por um cilindro de cimento no chão com o número 04985. O legista marcou o caso como 4.985 graus do ano. E assim parecia que Seven seria esquecida pelo mundo enquanto permanecia sem nome, mas numerada. Contudo, o caso de Seven provaria ser o mais incomum caso frio a chegar ao escritório do xerife do condado de Cook. O escritório do xerife Tom Dart ficou bastante famoso por trabalhar em casos frios desde que identificaram vítimas do notório serial killer John Wayne Gacy. Tornou-se uma especialidade deles encontrar mulheres desaparecidas no estado. O oficial Dart comentou: "Nunca tivemos nada assim antes. Este é diferente e continua ficando mais diferente." Seu escritório normalmente trabalha em casos que estão frios há pelo menos 3 anos, para não interferir em investigações abertas e em andamento. Então, começaram a trabalhar no caso em 2021. Eles descartaram qualquer crime ou envolvimento de terceiros com o relatório do legista. Eles rodaram as impressões digitais de Seven em um banco de dados nacional, incluindo bancos de dados federais e militares. E finalmente, após anos de existência sem nome, Seven tinha um nome e não era mais apenas um número. Suas impressões digitais corresponderam com Reba Caroline Bailey, alistada no exército. Os investigadores descobriram registros militares de 1961 pertencentes a Reba. Eles então procuraram seus parentes dos anos 1970 e encontraram 5 irmãos que haviam falecido, sendo o mais recente uma irmã em 2007. Além disso, encontraram vários sobrinhos e sobrinhas vivos, um registro de casamento e evidências de eventos difíceis que ajudariam a entender sua vida. Reba viveu uma vida antes de desaparecer nos anos 1970. Os parentes vivos de Reba e os parentes mais próximos eram principalmente sobrinhos e sobrinhas que viviam na Flórida, Alabama e Illinois. A maioria deles nunca teve a chance de conhecê-la, mas tinham ouvido falar da tia Reba que havia desaparecido. Era parte do folclore da família, uma história que contavam as crianças quando se reuniam, testando teorias e especulando sobre o que havia acontecido com ela. Enquanto todos os 6 irmãos de Reba estão falecidos, ela tem mais de meia dúzia de sobrinhos e sobrinhas. Rick Bailey, um diretor de funerária na Flórida, estava seguindo seu dia quando recebeu uma ligação do escritório do xerife do condado de Cook. Ele ficou absolutamente chocado quando explicaram sobre a morte de sua tia desaparecida. Richard foi nomeado em homenagem ao pai, que faleceu em 2000, 15 anos antes de sua irmã mais nova falecer. Richard Jr., de 65 anos, explicou que seu pai tentou procurar pela irmã mais nova por muitos anos. Ele teria ficado muito feliz em saber que ela estava viva, bem amada e cuidada. Richard Jr. e outros parentes ajudaram os investigadores a aprender mais sobre os primeiros anos de Reba. Nascida em 19 de maio de 1940 na cidade de Danville, Illinois, fazia sentido que Reba tivesse memórias de acampamentos. A cidade é famosa para entusiastas de atividades ao ar livre, como ciclismo, caminhadas, acampamentos e pesca.
É um ponto turístico bem conhecido com muitas atividades ao ar livre. Reba era filha de um carpinteiro chamado Edward Franklin Bailey. Eles precisavam se mudar frequentemente por causa do trabalho dele, mudando de endereço várias vezes, de Illinois para o Alabama. Quando Reba tinha apenas 10 anos, perdeu a mãe em um devastador acidente de carro. Reba, seu irmão mais velho Richard e o pai ficaram gravemente feridos. Segundo um artigo de outubro de 1950, o pai de Reba estava voltando com o carro para pegar uma mala aleatória que viu ao lado da estrada quando um veículo em alta velocidade colidiu com o carro deles. A mãe de Reba, Edna Bailey, de 46 anos, foi declarada morta no hospital. A foto de Reba não aparece nos anuários de escolas públicas ou privadas católicas em Danville. O prédio na Gold Coast de Chicago, onde registros de 1950 mostram que sua família viveu, não existe mais. Seu nome também não aparece nos anuários de uma escola secundária próxima. Reba trabalhou como operadora de elevador em um clube privado e como vendedora em uma loja de departamentos. Registros militares relatam que Reba adorava nadar, jogar boliche e golfe, além de ter paixão por fotografia. Quando Reba tinha 20 anos, alistou-se no Corpo de Mulheres do Exército, servindo no Alabama, Texas e Califórnia. Ela recebeu uma medalha de boa conduta durante o tempo que serviu. Em 1962, Reba encontrou o amor. Ela conheceu John Henry Bilbury, também trabalhando para o exército na Califórnia. Um ano mais velho que ela, John nasceu em 6 de julho de 1939, em Hamilton, Texas. Reba foi honrosamente dispensada do exército devido ao casamento. Não há registros de divórcio de Reba e John, então é seguro dizer que o casal permaneceu casado até que ela possivelmente desapareceu. Mas, 14 anos depois, em 1976, registros mostram que John se casou novamente em Clark, Nevada. O marido de Reba se casou com Donnie em Houston em 1º de setembro, alheio ao fato de que sua esposa ainda estava viva. Reba foi encontrada no mês seguinte, em outubro de 1976, por Denise Plunkett na Casa Católica de Trabalhadores de São Francisco. 1976 também foi o ano em que seu pai faleceu. John Bilbury faleceu em Brown, Texas, aos 49 anos, em 1989. Foi enterrado no cemitério de Zephyr, em Brown, Texas. A nova esposa de John e 2 irmãos também não estavam mais vivos, então não havia como perguntar sobre Reba. Pouco se sabe sobre sua dispensa militar, exceto pelos rumores e mitos na família. Fala-se que Reba visitou parentes no Arizona e, às vezes, eles a visitavam em Chicago. Mas algo mudou. Ela começou a usar substâncias ilegais e era alcoólatra. Até começou a se vestir como homem e se chamar de homem. Disse que houve brigas entre o marido e a esposa, pois ele não aceitava seu novo estilo de vida. Mas tudo isso é boato, já que nada disso foi documentado e nenhum advogado de divórcio foi envolvido. Uma parente em particular estava convencida de que esta era a tia que procuravam todos esses anos. Amanda Ingram, a historiadora oficial da família, estava ansiosa para documentar a árvore genealógica conforme ela crescia. Uma peça sempre faltava, e a irmã perdida que seu avô procurava. Ela olhou para as fotografias de Reba do tempo em que se identificava como Seven e percebeu que havia certamente algumas características reconhecíveis dos Bailey. Seu rosto era longo e ela tinha dentes proeminentes, especialmente um que sobressaía. Mas, em uma camisa de botão e com cabelo muito curto, Reba poderia facilmente ser um dos irmãos de seu avô. Amanda mantém todos os registros censitários e fotografias no site da família. Ela queria saber mais sobre essa tia para documentar sua jornada e onde ela acabou.
É como uma cebola, disse Amanda. Você continua descascando e, com sorte, encontra a história que queria saber. A irmã mais velha de Reba era Virginia Bailey, nascida em 1920 e falecida em 2006. Depois havia seu irmão Edward Bailey, que faleceu quando tinha 1 ano de idade. Depois veio seu irmão William Franklin Bailey, nascido em 1927 e falecido em 1992. Peggy Bailey, outra irmã, não passou dos 2 anos. Richard Lewis Bailey, que estava no acidente de carro com a mãe de Reba, faleceu em 2000. Ele nasceu em 1934, então era o mais próximo de Reba em idade entre os irmãos. Outro bebê nasceu depois dele, mas só viveu até os 3 anos antes de falecer. E então veio Reba Caroline Bailey, nascida em 19 de maio de 1940. Os membros sobreviventes da família de Reba, que aprenderam mais sobre a vida de sua grande tia nos últimos anos, encontraram conforto no fato de que ela estava confortável e amada. Sabemos que ela foi cuidada, comentou Amanda Indra. Isso é o melhor que meu avô poderia ter pedido. Durante todos esses anos, os Bailey pensaram que Reba havia sido sequestrada, agredida ou talvez estivesse vivendo nas ruas. Ainda não está claro o que aconteceu com ela após sua dispensa militar e se ela brigou com o então marido. Os membros da família ficaram com muitas perguntas sobre a vida de Reba. E ela teve filhos? O que aconteceu com seu casamento? E até sobre a identidade de gênero de sua tia. Os investigadores tentaram desvendar o mistério da perda de memória de Reba. Exploram teorias que vão desde possíveis danos cerebrais causados pelo acidente de carro que tragicamente tirou a vida de sua mãe até os impactos de seu serviço militar. Recentemente, foi revelado que Reba estava trabalhando em Fort Ord, na Califórnia, uma antiga base do exército poluída, e em Fort McClellan, no Alabama, que foi o lar de treinamento de armas químicas. O governo federal reconheceu a exposição potencial a toxinas por quase 8 décadas. Soldados estacionados em Fort Ord enfrentaram as realidades sombrias do serviço militar. É possível que a demência e a amnésia de Seven tenham sido causadas pelo tempo que passou no serviço. Ninguém conseguiu descobrir o significado do nome a Seven. Os investigadores hipotetizam que poderia estar relacionado ao serviço militar ou à ordem de nascimento, já que Reba era a mais nova de 6 irmãos. No entanto, uma descoberta foi recentemente feita por Amanda, sua sobrinha neta, no site Ancestry.com. Ela obteve possíveis correspondências com parentes antes desconhecidos. Isso possivelmente incluía outro irmão Bailey. Amanda lembrou que seu avô ocasionalmente mencionava a possibilidade de outro bebê na família. Apesar dos esforços para confirmar isso através de registros públicos em Illinois e algumas verificações. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.